dia, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar Brasil pré-colonial. O que significa o Brasil pré-colonial? É o Brasil antes de virar colônia de Portugal, efetivamente. Ele vai desde que os portugueses chegaram aqui em 1500 até 1530, mais ou menos, quando se tem a ideia de começar a colonização. Por isso ele chama pré-colonial, pré-colônia, antes de virarmos uma colônia. Bom, Portugal e Espanha, depois que saíram para as grandes navegações, acabam ocupando a América Central e a América do Sul, e lá em cima a Inglaterra acaba dominando a América do Norte e a França também. França e Holanda também saíram atrás de novos lugares para explorar. Qual era o grande objetivo? Coloquei aqui. Nós estávamos vendo que nessa época era a época dos reis absolutistas. Os reis absolutistas queriam ouro e prata. Aonde eles foram conseguir esse ouro e prata? Aqui na América, ok? Bom, coloquei aqui um mapinha para vocês terem uma noção exata. Território português, ó, o Brasil aqui, mas Angola e Moçambique também era, e tinha outras pequenas regiões. Analisem bem esse mapa, que posteriormente nós vamos conversar sobre a escravidão. Vai. Aqui coloquei para vocês um mapinha do mundo atual, né? Porque na época o mapa era diferente. Todas as concessões portuguesas, né? Todos os territórios que eles ocuparam tá aqui de azul. Na América, o Brasil. Na África, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. E também na Ásia eles também tinham algumas regiões. Turma, Angola e Moçambique vão ser os grandes fornecedores de escravos africanos para o Brasil. Claro, Portugal tinha o Brasil e tinha ali, então ele fez esse intenso comércio por ali. A América Central e a América do Sul, a parte verde, pertencia à Espanha, né? Que eles imediatamente acharam ouro, né? E foi muito daí tranquilo, que só mataram os índios, foi bem tranquilo, mataram os índios e levaram o ouro para a Europa. Já no Brasil não havia ouro nessa regiãozinha que eles primeiro chegaram, que foi o Nordeste brasileiro. Bom, na América toda, vou voltar, na América toda existiu dois tipos de colonização. Daqui para cima se chamou colônia de povoamento. Eram colônias que eles vinham para povoar. O objetivo era ficar ali, né? E garantir riquezas e se mantendo no lugar. Já na América Central e América do Sul, daqui para baixo, foi uma colônia de exploração. Ou seja, qual era a ideia? Tirar tudo que dava para tirar. Pessoal, período pré-colonial, desde que Pedro Álvares Cabral chega, até mais ou menos vinha o Martim Afonso de Souza para iniciar a colonização. Principais características desse período. Nessa época, depois que Portugal chegou no Brasil, qual era a ideia? Proteger esse território que eles tinham descoberto, né? Então vão ter várias expedições, que eu vou falar daqui a pouquinho, várias expedições de proteção. Escambo, nunca esqueçam essa palavra, escambo foi a troca entre portugueses e indígenas do pau-brasil. Extração do pau-brasil era uma outra característica da época, e busca de metais preciosos, porque Portugal nunca perdia a esperança de achar ouro no Brasil. Tá? Essa imagem era como era o esquema que foi montado naquela época, né? Que vinha a ser o escambo. O que era o escambo? O indígena cortava madeira, carregava madeira e enchia os navios portugueses de madeira. Em troca recebiam facas, espelhos e outras bugigangas. No início foi tudo amigável, tudo mais ou menos amigável até 1530. Coloquei aqui de novo, né? Olha que bonitinho esse mapa, eu adoro esse mapa que mostra só mesmo o Nordeste brasileiro, que foi a parte que no começo eles chegaram, tá?
mão de obra indígena, escambo, o produto era o pau-brasil, começaram as feitorias aqui para cima, algum outro lugarzinho, ponto estratégico para colocar soldados, né? E nessa época também é a época das expedições guarda-costeiras, porque eles queriam se proteger das invasões de franceses e holandeses, que nós vamos ver depois, que eles querem muito as riquezas brasileiras. Bom, essa época então, fora o escambo, tá, que era retirado o pau-brasil aqui do Brasil e enviar para a Europa. Ah, professora, para que eles queriam tanto pau-brasil? Pessoal, o pau-brasil, ele era utilizado para tingir tecidos, tá? Com ele se fabricava um corante para tingir tecidos na Europa, tá? Bom, fora então essa história de levar o pau-brasil, eles começam a tentar descobrir exatamente a dimensão desse território, né? A primeira expedição exploradora, ela foi a do Gaspar de Melo, tá? Que eles foram descendo um pouquinho do Nordeste, indo para um ou outro lugar e foram descobrindo os primeiros recantos e dando nome. São Sebastião, São Roque, São Francisco, Ilha de São Vicente, tudo nome de santo, porque eles eram extremamente católicos. Essa então é a primeira expedição. A segunda expedição, ela daí já vai ser de 1503 a 1504, tá? Ali já era mais com o objetivo de descobrir aonde tinha o pau-brasil, já tinha o interesse dos comerciantes portugueses que fizeram vários acordos com a coroa de Portugal para vir aqui e pegar esse pau-brasil para usar como corante dos tecidos, tá? Essa terceira expedição, ela se chamou mais uma expedição de guarda-costas, porque nessa época já havia uma intensa invasão de holandeses e franceses por aqui, tá? Eles tinham um objetivo basicamente militar, eles queriam pegar os navios franceses, né? E conter esse que eles tentavam roubar o pau-brasil dos portugueses, tá? O resultado alcançado por essas expedições, por qualquer uma das três, tá? Eles não foram muito significativos, não foram muito interessantes para a coroa portuguesa. Por quê? Eles se deram conta que aqui era uma região muito grande e não havia condições de manter esse território sem colonizar. Então, Brasil pré-colonial que nós estamos vendo é porque ainda não havia uma colonização, tá? Dessa maneira, Portugal, né? Qual é a solução? E vai tentar iniciar o processo de colonização do Brasil. Como que eles fizeram isso? Coloquei aqui para vocês lembrarem, né? Efetivamente, o território do Brasil começa a ser colonizado quando eles vão dividir por sistema de capitanias hereditárias as terras para que as pessoas viessem para cá e pegasse um dos pedacinhos, olha o pedacinho, né? Pegasse um dos pedaços e começasse a desenvolver, tá? Aqui nessa parte está falando que em dezembro de 1530 vai vir uma primeira expedição para ocupar uma das capitanias hereditárias, tá? Que vai ser a de número 12, que vai ser a capitania de São Vicente. Então São Vicente aqui é considerado também a primeira cidade brasileira, é São Vicente, tá? O Martim Afonso de Souza, ele veio para cá com 50 navios, tá? Trazendo homens, ferramentas, sementes e viveres. É assim que vai começar a história do Brasil, de tentar se colonizar o Brasil. Então Portugal, nesse período pré-colonial, foi explorar o pau-brasil, foi fazer as expedições de reconhecimento e, após constatar que não tinha como ficar dono desse lugar sem efetivamente colonizar, criar o sistema das capitanias hereditárias. Quando se cria as capitanias hereditárias, vai iniciar o Brasil realmente colônia de Portugal, que vai ser a nossa próxima matéria.